Olá, tudo bem? Finalmente agora de volta a aulas, né? Passei um tempinho afastado aqui das lições do livro de Juízes por motivo de trabalho, mas graças a Deus estamos aqui de volta e de volta para fazer o fechamento desse período, desse livro, que eu tenho certeza que foi muito importante para vocês e um grande desafio para nós, professores. Um desafio em si pelo livro, mas também por essa nova realidade que estamos vivendo. Deixamos as aulas presenciais para as aulas virtuais, então para nós é diferente essa questão de câmeras, de filmar, de não ter vocês aqui por perto para a gente bater aquele papo, dialogar um pouco. E eu entendo que também para vocês tenha sido um desafio para se adaptar a essa nova realidade de aulas virtuais, de assistir os vídeos, pausar para ler os textos, mas entendo que necessário para esse período e vamos continuar ainda, né? Vamos finalizar o livro de Juízes hoje, mas vamos continuar ainda por algum período essa nossa aula, essa nova dinâmica. Mais para o final vamos falar um pouco quais serão os próximos assuntos que vamos trabalhar, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai continuar aqui conosco nessa nossa aula online. Então vamos lá, vamos para o nosso fechamento, o nosso encerramento do livro de Juízes, em Juízes capítulo 21. A ideia dessa aula final é mais fazer um fechamento, mas se você acompanhar a leitura do versículo 21, do capítulo 21, nós vamos observar de uma maneira negativa como foi um pouco esse período de Juízes, um período de apostasia, de afastamento do povo de Deus e às vezes até uma desfragmentação e uma desunião com relação ao seu povo. Então, se você observar a leitura do livro de Juízes, você vai observar bastante isso e provavelmente observou isso durante as aulas. Mas pensando a respeito de uma maneira geral, no livro de Juízes, nós entendemos que esse período, o período chamado período de Juízes, ocorreu da morte de Josué até a coroação do rei Saul. Então foi um período de transição, um período pré-reinado, antes do reinado. Então, após a morte de Josué, nós vamos ver aí no final do livro de Josué, para o início do livro de Reis, essa entrada do povo de Deus na terra prometida, na terra de Canaã, a divisão assim das tribos, e esse período, o período de Juízes, segundo alguns estudiosos com relação às datas, é algo muito difícil da gente pontuar um período assim preciso com relação a uma datação. Estima-se entre 320 e 400 anos durou esse período, o período de Juízes. E temos algumas dificuldades para isso. Primeiro, porque você não vai ter nenhuma evidência interna nos textos de Juízes que vão falar a respeito, por exemplo, dos povos do Oriente Médio Antigo. A gente não vai ouvir falar muito sobre os egípcios, por exemplo, sobre os hititas, sobre os povos da Mesopotâmia. E porque isso seria importante, porque esses povos, existe muito mais material documental para precisar uma data mais correta. Mas podemos tirar algumas ideias de datas, de período, quando nós analisamos o texto ou os textos de Juízes em si. Se você observar, muitos desses textos que vão falar a respeito dos juízes, eles datam períodos, né? O juiz Eude liderou o povo por 40 anos. Então, se você fizer uma somatória desses juízes, vai dar em torno de 296 anos. E se você pegar também uma somatória de um período de opressão em que o povo foi subjugado pelos filisteus, por exemplo, por 40 anos, vai dar cerca de 111 anos de opressão, 111 anos que o povo de Deus foi oprimido, foi
escravizado, vamos dizer assim, por alguma nação inimiga. Então, se você somar os 296 com os 111, vai dar uma data aí de 407 anos. Mas muitos questionam esse período, provavelmente porque, como o povo de Deus estava separado por tribos, não era uma nação unificada. Eu dei vou dar uma agitada, dei uma babada aqui. Parei onde? Opressão, 407 anos. Esse número pode ser questionável, 407 anos, porque o povo ainda não era uma nação unificada. Então o povo estava dividido em tribos. Então provavelmente em alguns períodos em que algumas tribos eram subjugadas por algum povo, pode ser que outras estavam subjugadas por outro povo. Então há essa limitação com relação à data. Mas então o período de Juízes nós podemos entender entre 320 e 400 anos. Bastante tempo, né? Um período pré-reinado, um período que antecedeu o reinado de Saul. E quem foi o autor do livro de Juízes? É um autor que, segundo a tradição ou estudos, é um autor desconhecido. Porém, existem alguns indícios, alguns estudos que apontam por um possível autor. Por exemplo, a Talmud, que é um livro judaico, ele atribui a Samuel como o responsável por escrever o livro de Juízes. Porém, não existe nenhuma evidência mais concreta para essa pessoa. Porém, é um forte argumento, porque se você observar, existe um texto de 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. Vamos acompanhar essa leitura? A gente vai ver que Samuel, ele tinha o hábito de escrever, de tomar notas, de escrever, de registrar alguns acontecimentos. Olha só o que diz 1 Samuel 10, 25. Samuel expôs a lei, o povo as leis do reino, e ele as escreveu num livro, e pôs perante ao Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo voltar para as suas casas. Então, o texto aqui é uma evidência interna que Samuel ele tinha essa característica de registrar, de fazer registro das coisas, dos acontecimentos. Então, pode ser que provavelmente por um tempo posterior ao período de reis, Samuel tenha tido a curiosidade de conhecer mais a respeito desse período e registrar para a posteridade, para que as pessoas conhecessem esse período de transição entre a chegada do povo na Terra Prometida e o início propriamente do reinado. Também no texto dá para a gente entender que aquela pessoa que escreveu o livro de Juízes foi alguém que viveu num período posterior, num período dos reis. Porque você vai ver tanto em Juízes 17:6 como Juízes 21, 25, a mesma frase, que, olha só o que diz, Juízes 17, vamos abrir, por exemplo, nessa, Juízes 17, verso 6, diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, quem provavelmente escreveu esse livro tinha como parâmetro o povo antes de um rei e o povo durante um reinado, para fazer essa comparação. Então, há fortes indícios que esse livro foi escrito no período do reinado de Saul. Então, nós vamos ver mais para frente, quando formos abordar outro tema, porque no reinado de Saul, quando formos falar, por exemplo, da datação, que é agora. Que data esse livro foi escrito? Né? Falamos sobre o período de Juízes, como foi compreendido, quem foi o provável autor desse livro, apesar de ser tratado como desconhecido,
Em que ano ele foi escrito? Então, se prestarmos atenção do período o período de Juízes foi o período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. Então, dá para se datar uma estimativa da escrita desse livro, provavelmente entre 1050 e 1000 a.C. Por quê? Primeiro, pela afirmação que já foi feita na expressão que não havia rei em Israel, por isso eles faziam aquilo que eles pensavam, aquilo que eles queriam. Então, ou seja, foi escrito no período que havia um rei. E outra evidência interna do texto é Juízes, capítulo 1, verso 21, que vai nos dar uma indicação que esse livro foi escrito antes do reinado de Davi. Porque o texto diz o seguinte, Juízes 1, 21, já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viveram ali com os benjamitas até os dias de hoje. Ele diz que os jebuseus viveram com os benjamitas até o dia de hoje. O autor escreve. Provavelmente e com certeza no reinado de Moisés não havia essa realidade. No reinado de Davi não havia essa realidade, porque Davi ele foi um período de expansão do reino. Então, todos esses povos jebuseus foram conquistados, foram derrotados. Então, não havia essa harmonia, não viviam essa realidade de viverem juntos, convivendo esses dois povos. Então, como o texto diz que ficaram até os dias de hoje, então provavelmente o livro de Juízes foi escrito antes do reinado de Davi, por isso nós datamos ele entre 1050 e 1000 antes de Cristo. É interessante também que nós aprendemos durante todos esses meses que havia alguns povos que habitavam aquela região. Vimos que Josué conquista a terra prometida, divide as tribos, mas ficaram alguns povos, alguns territórios para serem conquistados. E esses foram os povos que habitaram aquela região. A gente vai ver muitos falando a respeito de muitos durante várias aulas que nós assistimos, mas sobretudo 6 povos ou 6 reinos mais importantes durante esse período que nós estudamos, que são os amorreus, moabitas, os filisteus. Esse foi um grande calo no pé do povo de Deus. Os cananeus, os midianitas e os amonitas. Quando nós nos deparamos para o contexto geral do livro de Juízes, nós vamos ver que o povo vivia num período muito caótico. Josué ocupa a terra prometida, divide as tribos, porém havia um grande problema, faltou conquistar por completo. E aí muitos desses povos, que nós citamos agora o nome, ficaram na redondeza dos territórios, muitos dentro dos territórios que foi dividido. Olha, aqui está o seu espaço, sua tribo vai ficar naquela localidade. Só que ali já havia povos que estavam vivendo. Então, eles teriam que conquistar, teriam que guerrear para poder, de fato, conquistar a terra. E aí a gente vai ver que algumas tribos fizeram acordos para viverem juntos, próximos. É o exemplo do texto que nós vimos, Juízes 1, 21. Outros tiveram conflitos internos, conflitos externos, de briga, de guerras com relação a isso. Mas qual foi o grande problema de ter esses povos ao redor das diversas tribos, das 12 tribos? Primeiro, porque o povo estava susceptível, como falei, a ataques. E acredito que talvez o grande problema de tudo isso foi que o povo deixou se contaminar por essas nações. Então, quer seja pela sua cultura e mais precisamente sobre as suas religiões, né? A religião pagã. Então nós vamos ver
por exemplo, quando estudamos Juízes capítulo 6, que estava uma depravação total, um distanciamento completo de Deus. O povo deixou de adorar o Deus verdadeiro, o Deus que tirou eles da escravidão do Egito. Eles tinham a consciência disso, conheciam a história, sabia o que Deus tinha feito pelo povo, e simplesmente o povo abandona a adoração a Deus e começa a adorar outros deuses dessas nações vizinhas, sobretudo o deus Baal. E aí no capítulo 6 a gente vai ver que Deus levanta Gideão, e aí a primeira atitude com relação a essa restauração é tentar restaurar a adoração a Deus. Então vimos que essa grande parte negativa dessa não conquista de todo o território. Outra coisa negativa que nós podemos ver com relação a esse período é que o povo deixou de ter aquele referencial como nação, um povo unido. Como nós vamos ver esse resgate no período dos reis, né? O povo se identificar como uma nação de Israel. O povo passou a viver cada um na sua tribo e defendendo os interesses da sua tribo. E em vários momentos eles estavam disputando entre si. Então isso fragmentou, isso deixou muito frágil com relação a guerras, com relação a várias outras coisas. E a gente vai ver que o capítulo 21, que é o último capítulo, ele vai encerrar com um conflito entre a tribo de Benjamim, que era para participar de um evento e tudo, não vai. E isso gera um conflito entre os povos e tem um fim assim um pouco melancólico, mas mostra justamente a grande parte negativa desse período, que foi a apostasia, o distanciamento do povo da adoração ao Deus verdadeiro. E apesar dessa perda da força militar, nós vamos ver que Deus constantemente levantou pessoas, levantou homens para mostrar, e vimos isso quando estudamos a respeito dos 300, Gideão e os 300 homens, que o mais importante não era vencer, mas como lutar as batalhas. Então, Deus, por muitas vezes, naquela batalha impossível de se vencer, 300 homens contra milhares outros homens dos midianitas, mas podemos ver ali o poder de Deus, como na verdade o que Deus queria era que o povo se voltasse para Ele, entendesse que o nosso Deus era o Deus deles e o seu povo precisava ser também o povo de Deus. E aí nesse período destaca-se 6 grandes juízes. O período de juízes, de todos eles, temos como destaque 6 grandes juízes, que também podemos conhecer esses juízes como ou juízes maiores ou como juízes libertadores, que foram pessoas responsáveis por libertar o povo de um período de opressão. Vimos que havia algumas nações que rodeavam a localidade, que rodeavam as tribos, e muitas delas subjugaram assim o povo. E aí Deus levanta esses homens, levanta alguns juízes, Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, como juízes libertadores, para libertar o povo desse período de opressão das outras nações. Aqui a gente destaca a figura de uma mulher como líder. Isso é um grande parênteses no Antigo Testamento, ver uma mulher liderando um povo, liderando uma nação. Isso é uma grande interrogação e um grande questionamento, porque foge um pouco à realidade do como era o pensamento antigo no Antigo Testamento com relação à distribuição das mulheres.
Vamos ver também o grande líder Gideão, que tem uma característica de conseguir praticamente unir todo o povo. Unir praticamente, falamos da dificuldade da divisão das tribos, como isso fragmentou o povo, cada um passou a defender os seus interesses, mas Gideão, como um grande líder, ele consegue praticamente unir o povo para uma batalha. Então podemos ver justamente essa grande característica de Gideão. E também a gente destaca Sansão, que também é um líder, um juiz, que tem muitas histórias a respeito dele, tanto hoje em dia, né, muitas peças, muitas óperas, muitos filmes relacionados a esse período que Sansão foi juiz também. E aí existe 6 juízes maiores, 6 juízes menores, que nós não temos muitos detalhes a respeito dele, provavelmente porque foi um período muito curto da sua liderança, né, que é Sancar, Tolá, Jair, Absam, Elon e Abidom. E fechando esses líderes, existe o 13º, que também foi um diferencial de toda essa dinâmica, que foi Abimeleque. Abimeleque, ele está vinculado ao período de Gideão. Ele substitui Gideão, filho de Gideão. E aí o texto mostra que ele mata, assassina os irmãos, os prováveis pessoas que poderiam assumir a responsabilidade do reinado. E ele meio que usurpa, meio que a força, ele toma esse direito de ser um juiz. Isso já mostra como a nação, como o povo estava contaminado. E aí, voltando para o capítulo 21, a gente vai ver um final bem melancólico, né? Que mostra a consequência da apostasia, do afastamento de Deus. Isso serve de grande lição para cada um de nós. Como a partir do momento que nós nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus, como consequências ruins, como coisas ruins acabam acontecendo na nossa vida. Porque essa é a consequência do pecado, né? Por mais que Deus perdoe os nossos pecados, né? 1 João 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas temos também consequências para esse pecado. Então, a grande consequência desse afastamento de Deus foi esse momento de disputa, de briga, de enfraquecimento da relação do povo de Deus. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas partes negativas que nós destacamos, nós podemos ver o cuidado de Deus com o povo. Nós vamos ver que o Espírito Santo, em muitos momentos, entrou em ação no período de reis. Foi, por exemplo, com o juiz Otoniel, em Juízes 3:10. Vamos ler rapidamente esses. Juízes 3:10 mostra isso. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que o liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otaniel e prevaleceu contra ele. Então o texto atribui ao Espírito Santo de Deus a vitória de Otaniel. Assim como também Gideão, em Juízes 6:34, que diz o seguinte: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os asbesritas para segui-lo. Aqui é interessante, quando a gente entende, quando a gente lê um pouco isso, a gente passa a entender um pouco como era essa dinâmica da ação do Espírito Santo. Porque entendemos agora que o Espírito Santo habita em nós. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo morre na cruz. A partir do Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus veio ao mundo, se sacrificou por nós, trouxe a mensagem, e agora nós podemos
ir ao Pai, receber o Espírito Santo na nossa vida quando entendemos e confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A Bíblia relata que o Espírito Santo passa a habitar em nós, um pouco diferente da dinâmica do Antigo Testamento. O Espírito Santo, em algumas circunstâncias, descia sobre determinadas pessoas, usava para uma missão específica, para algo específico, e depois saía dessa pessoa. E hoje entendemos que o Espírito Santo é uma morada permanente na nossa vida. E aí outros Juízes que podemos ver esse relato, capítulo 11, verso 29, que é o Jefté. Diz o seguinte o texto: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade de Manassés, passou por Mispá de Gileade, daí avançou contra os amonitas. E também vamos ver que o Espírito Santo, por diversas vezes, capacitou Sansão. Não só uma vez, como vários outros relatos. Juízes 13, 25, Juízes 14, 6, Juízes 14, 19. Depois você pode fazer essa leitura com mais calma na sua casa. Então vemos que o Espírito Santo de Deus esteve agindo nesse período, que Deus cuidou do seu povo. O Espírito Santo capacitou, deu condições para os juízes, para esses libertadores realizar assim os seus grandes feitos. E mesmo com os aspectos negativos, mesmo com a fragmentação do povo, com as brigas internas, com a apostasia, com a idolatria, nós vamos ver que Deus mesmo assim cuidou do seu povo. Deus mesmo assim não abandonou e levantou libertadores, levantou pessoas para cuidar assim do seu povo. E com essa palavra nós fechamos o livro de Juízes, fechamos esse período de estudo de Juízes. Espero que você tenha gostado desse livro. Nós temos um pensamento de um futuro próximo, dar continuidade com os principais reis, mas no próximo domingo, na próxima aula, nós vamos dar início a uma nova história, um novo capítulo na nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estar estudando o livro de Mateus. Então, você já pode começar a folhear durante a semana os capítulos, e ficou muito interessante, nós dividimos por temas. Então, na próxima aula vai ser uma aula introdutória ao livro, para você conhecer um pouco a respeito desse livro, quais são o objetivo geral desse livro, quem escreveu esse livro, por que ele escreveu. Então nós vamos ter esse grande conhecimento introdutório de Mateus, e aí vamos agora viajar no livro de Mateus, nas histórias de Jesus, nos milagres de Jesus, na vida, na paixão, na morte, na ressurreição de Cristo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.